Legal. Bom, então, vamos lá, da início. Só relembrando vocês sobre a mortalidade materna. A gente está num quadro alarmante, continuamos. Não vou me alongar nisso, mas não dá para não falar. Dentre as causas de morte materna, a gente tem sempre que citar fora do país, fora do nosso país, no mundo inteiro, as síndromes hemorrágicas ainda superam as hipertensivas, porque muitos países já conseguiram reduzir suas taxas por conta de prevenção, etc. Países que levam a sério aí a hipertensão. No nosso país, obviamente, não é levado a sério, tirando ilhas de excelência, como a nossa aqui, por exemplo, você vai daí para fora, vocês sabem do que eu estou falando, né? O pessoal realmente esquece AS, esquece cálcio, esquece prevenção, esquece diagnóstico precoce, esquece sulfato, esquece tudo, né? E as pacientes continuam morrendo de uma forma alarmante, né? Bom, falar então em mortalidade, a gente fala das síndromes hipertensivas, e dentro das síndromes hipertensivas, hoje em dia a gente assumiu, né, a classificação dos quatro grandes grupos, né? Obviamente que termos antigos, né, até 1999, né, toxemia gravídica, doença hipertensiva específica da gravidez, termos que foram abandonados lá com o consenso de 2000, e agora, de 2013 para cá, a gente tem esses 4 grupos aí fechados, tá? Algumas sociedades trazem algumas outras subcoisas aí, como jaleco branco, mascarada, hipertensão gestacional transitória, outros grupos que a gente, para o Brasil, resolvemos não colocar no grupo que foi formado aí inicialmente lá para Febrasgo, e a gente está no modelo igualzinho o do NICE Guideline, que é lá da Inglaterra, né? Que é um exemplo muito bom a ser seguido, eles levam muito a sério a evidência científica em relação à pré-eclâmpsia. Nós estamos extremamente alinhados com o NICE Guideline, tá bom? Bom, a pré-eclâmpsia propriamente dito afeta 3 a 5% das pacientes, isso não mudou ainda, essa referência é antiga, mas ainda temos esses dados alarmantes, sabendo que em países como o nosso isso pode chegar até a 10% em algumas regiões principalmente, tá bom? Então, extremamente grave a mortalidade materna e extremamente grave a mortalidade também perinatal, né? Os prematuros eletivos, né? 25% da prematuridade que existe hoje em dia, ela é eletiva, né? E a pré-eclâmpsia é responsável pela maioria delas, tá bom? Rapidamente também falando da classificação em relação à subclassificação, na verdade, da pré-eclâmpsia, né? Ainda falamos sobre pré-eclâmpsia precoce, pré-eclâmpsia tardia. Porém, esses termos grave e leve tem que saber usar hoje em dia, não é mais como era antigamente. Antigamente, a gente tinha uma lista que chamava-se critérios de gravidade, né? Então era fácil, você pegava a pré-eclâmpsia, ia na lista, se achava alguma coisa, ela é grave. Se ela é grave, 34 semanas, acabou, conversa, não se fala mais nisso. O que era critério de gravidade? Plaqueta, TGO, creatinina, mas tinha ácido úrico não entrou, mas tinha ureia, por exemplo, própria bilirrubina, nível pressórico, tinha várias outras coisas que você enquadrava, parto com 34. Hoje em dia, os critérios de gravidade não são mais, eles não vêm mais nos guidelines isso, né? Desde 2013. Por que não vem? A explicação para isso é que em alguns cenários, você falar que era uma pré-eclâmpsia grave, nós vamos na casa gestante hoje, vocês vão lá, vocês vão ver paciente com plaqueta de 80 mil, pré-eclâmpsia, e está lá seguindo o jogo para 37 semanas. É assim que deve ser. Hoje em dia a gente sabe disso. Por quê? Uma vez que você classifica ela como grave, e a gente antes fazia parto de todo mundo, a gente sabe que essas pacientes estabilizam no segundo momento e podem ser seguidas aí tranquilamente num cenário como o nosso, por exemplo, até 37, o bebê se beneficia disso, e a mãe sobre vigilância extrema. Então, esses critérios, hoje em dia, se você usava, antigamente você falava que era grave, todo mundo queria fazer parto, isso não é mais assim. E o leve, por outro lado, também dava confusão. Você falava que era uma pré-eclâmpsia leve, alguns corajosos liberam os pacientes para casa, e vai que é leve isso aqui e tal. E a gente sabe que é um quadro que pode virar grave em minutos. Isso também não traz uma segurança na condução. Então, cuidado com esses termos, a gente prefere hoje em dia não usá-los, tá bom? E sim usar pré-eclâmpsia, ponto final. Sabemos que ela é sempre grave, pode ser grave. Porém, se está estável, a gente conduz e ela pode, em algum momento, fazer o que a gente chama hoje em dia de deterioração. Quer dizer, o quadro de pré-eclâmpsia está deteriorando ou está estável? Isso é o que vai nortear nossa conduta hoje, antigamente grave e leve, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Então, o que é pré-eclâmpsia em 2021? Vamos falar um pouco de diagnóstico, tá? Primeiro, diagnóstico clássico, esse não mudou, né? Qualquer paciente com hipertensão acima de 20 semanas, raras exceções abaixo de 20, e proteinúria, né? Talvez a novidade aqui é que a gente assume a proteinúria e a creatinúria como padrão ouro, quase todos os serviços estão fazendo isso, a fita ainda continua aí positiva, e a 24 horas, que é um método que ainda é usado, enfim, tem suas indicações, mas sabemos que é um método que não é tão acurado, né? Primeiro que é um método quantitativo, se a paciente urinar 2 litros lá num dia, e tem lá seus 400 miligramas, no outro dia ela urina só 1 litro, porque o rim parou de funcionar adequadamente, e aí vai ter a proteína 24 pela metade, no caso, né? Então, ela não é, assim, um exame tão ideal,
além de ter que ser refrigerado na coleta, né? Ter que ter uma geladeirinha para cada pacientinha para você botar lá na geladeira, não é o que acontece na prática. Então, sabemos que não é um método assim tão bom, né? Embora ainda tenha suas indicações quando você precisa... Pode falar, Luizão. Você está indo rápido porque você quer falar de outras coisas, mas eu acho Tá. que aí já é uma coisa que eu acho que vale uma intervenção. Beleza. No sentido, explica assim, exatamente como que é feita essa coleta, em que momento, porque isso eu acho que também é uma coisa que não é, assim, não sei, principalmente os R1s e tal, a gente está recebendo a Natália, hoje a primeira aula da Natália que veio lá da BP, então assim, eu não sei em que cenário que ela estava inserida lá, se isso para ela já é uma coisa óbvia, entendeu? Como que pede, que horas pede? A proteinúria especificamente ou os exames de pré-eclâmpsia? A relação. A relação proteinúria e creatinúria, ela é entendida hoje como um dos exames para diagnóstico, né? Então, quando você tem uma suspeita clínica de pré-eclâmpsia, você deve solicitar exames de, não só a relação, mas os outros exames também que dão hoje diagnóstico, né? Que são mais 3, creatinina, plaqueta e o TGO, como vocês já sabem aqui na rotina, né? Então, ela deve ser pedida frente a uma suspeita clínica de pré-eclâmpsia. O paciente não tem nada, começou a subir a pressão, edemaciou, ganhou peso, sintoma, exames de diagnóstico. Se eu tenho já, por exemplo, o diagnóstico fechado, aí ela perde o sentido, não precisa mais, né? Porque eu já tenho o diagnóstico e hoje em dia, antigamente, a proteinúria era um dos critérios de gravidade, hoje não é mais, né? Então, depois que eu tenho o diagnóstico, é dispensável ficar fazendo proteinúria, não precisa mais, né? E essa relação da proteinúria, você pede proteinúria e amostra isolada? Ah, como que eu peço na prática? É sempre de amostra isolada, você pede a proteinúria e a creatinúria, ou a proteína e creatinina urinários, tanto faz, né? E aí o laboratório, alguns fazem, outros não, se não fizer, você faz uma divisão simples ali, você tem que ter a relação, né? Proteinúria sobre creatinúria, um valor sobre o outro, né? Quando acima de 0,3, ele te dá uma positividade que seria equivalente a 300 miligramas em 24 horas, tá bom? Essa é a ideia dela. Igual ou Hã? maior? Maior ou igual. Maior ou igual. Então 0,3 pra gente já é uma positividade, tá Pra bom? nossa realidade, a gente não tem ela no pronto-socorro, por exemplo. A gente consegue até colher, mas não vai ter esse resultado. Essa agilidade é importante a gente batalhar para ter, né, Enoque? Porque uma das vantagens dela em relação a 24 horas é a rapidez que ela sai. Por ser amostra isolada, é um exame de 1 hora, né? Vários serviços lá em Sorocaba eu consegui, já um ano passado, já inseri em alguns hospitais lá do grupo que eu trabalho, na Notre Dame, e ele é um exame que sai em menos de 1 hora. Tem que sair em menos de 1 hora. Não tem, se sair mais de 1 hora, abre-se um monte de papelada lá de não conformidade, o laboratório tem que se explicar. É 1 hora, não tem jeito. E aqui está saindo em até 2 dias, né? Quem está na casa gestante está vendo aí, né? Nós temos que dar uma melhorada nisso. É um exame que tem que ser no PS, acho que seria ideal a gente conseguir. Mas tudo bem, já é uma grande vitória ter isso. Ótimo, porque vários do SUS não tem. 2 anos a gente não tinha. Né? Ótimo que a gente tem. Devagarzinho a gente vai aprimorando, né? Tudo bem, Luizão? Bom, dando sequência, então, a forma clássica é essa, tá? Então, a gente ainda tem a pré-eclâmpsia definida como a hipertensão e proteinúria. Porém, a gente não tem mais essa necessidade de ter a proteinúria, né? Então, a gente chama isso de pré-eclâmpsia não proteinúrica. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu trouxe, primeiro, esse slide, vocês veem que eles têm a referência da Febrasgo, né? Que foi o grupo aí que hoje integra a rede brasileira, né, que é um grupo de pesquisadores de várias escolas, de todos os estados do país, enfim. E esse grupo fez a definição, não da cabeça, tudo baseado em evidência, e o nosso está exatamente igual, exatamente não, mas com pequenas mudanças em relação à ACOG, Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, e o NICE Guideline. Entre esses 4 que eu citei, nós e os outros 3, existem pequenas diferenças, que é o próximo slide que eu vou trazer. Mas se atentem a esse, porque a gente, quando tem ainda divergências em literatura, mesmo que pequenas, vocês têm que se apegar em alguém. E é nada melhor do que o nosso nacional, embasado, que a Cachoeirinha acabou aderindo também, enfim. Então sigam esse, tá bom? Depois eu vou mostrar no próximo onde tem algumas diferenças, só para vocês não serem pegos aí de surpresa, né? Então a gente tem lá a proteinúria, como já falado. Na ausência da proteinúria, aumento de pressão acima de 20 semanas, associado à plaqueta baixa, alteração de creatinina acima de 1,1, né, 1,2 ou mais, alteração de TGO, 2 vezes o normal, que pra gente aqui no nosso meio é 70, tá bom? Que mais? Edema agudo de pulmão, com todo seu quadro clínico aí exuberante, né? Sinais e sintomas de lesões em órgãos-alvos, né? Então iminência de eclâmpsia, qualquer um deles ali, ou comprometimento aí fetal através da insuficiência placentária ou restrição de crescimento, né? Então aquela paciente que eu tenho uma piora ou um início de hipertensão acima de 20 semanas e ela abre um quadro fetal importante, ela deve chamar atenção para a pré-eclâmpsia. Isso aparece em todos os guidelines? Não. Aparece no nosso e aparece na Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia. O ACOG não prevê isso, só para vocês entenderem onde tem algumas mudancinhas, mas para a gente aqui, a gente considerou.
Vejam esse outro guideline aqui. Na verdade, não é um guideline, é o mesmo slide, só que eu tive o cuidado de colocar agora com os numerozinhos e as referências embaixo. Então, só para vocês entenderem. Uma cruz, para a gente é uma cruz, né? A gente, a Febrasgo e quem mais aqui? Ó, o 4, Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia. Já o ACOG e o NICE Guideline é 2 cruzes. Olha as diferencinhas que eu falo para vocês, tá bom? Vamos seguir uma cruz. Plaqueta, de novo, abaixo de 100 mil, critérios clássicos de CBAI, nós seguimos isso e praticamente o mundo inteiro. Aqui, por acaso, a gente o ACOG. Aí vem o NICE Guideline, a Sociedade Internacional, jogando abaixo de 150. Sem explicar para ninguém, botaram no texto 150. Não tem nenhum estudo novo que mostrou que... Não, botaram 150. Tá na literatura, a FIGO também agora, mês passado, botou isso. Nós vamos seguir CBAI, não tem nenhum embasamento para você ter trocado isso, tá? Isso tá muito discutível ainda entre os guidelines, porque os caras mudaram, não se sabe. Vamos seguir CBAI, não tem razão de mudar. É 100, abaixo de 100 pra gente, tá bom? Ponto final. Creatinina ali, pequena diferença, também ali alguns grupos jogando acima de 1, pra gente é 1.1, tá? Acima disso. 70, inexplicavelmente, Sociedade Internacional e NICE bota 40, não sabe por quê. Eles botam 2 vezes o normal ou acima de 40. Então, não sei se eles botaram o valor deles e quiseram colocar isso, enfim. Só para vocês saberem, tá, pessoal? Para não serem pego de surpresa. Vai ler um paper, às vezes, que o cara fez lá na Inglaterra, o cara falou, ó, pré-eclâmpsia aqui, acima de 40 de TGO, tal, vocês vão achar estranho. Como assim, né? Só para saber, tá bom? Que mais aqui, só para passar rapidinho. Os sintomas clínicos não tem discussão entre nenhum guideline e o comprometimento fetal só não aparece no ACOG, né, no Colégio Americano, mas aparece em todos os outros guidelines, tá bom? Então, a gente está seguindo isso daí. Então, de novo, esse é o guideline, eu coloquei agora a caixeirinha aqui, porque a gente assumiu isso a partir desse último protocolo, tá bom? Seguindo. Só para relembrar vocês, isso é uma questão que eu já falei com a Suzane, da importância lá no PS, de fazer uma medida de pressão acurada, né? Porque pelo que os residentes falam, ali a admissão, às vezes acontece pressões diferentes, né? Não sei porquê lá, a técnica, etc., a técnica de aferição. Então, é importante chamar atenção para que tenha-se manguitos, um de cada tamanho para cada paciente lá, tá? Não se mede com o mesmo manguito todas as pacientes, a não ser que não tenha jeito, né? Mas em São Paulo, né, não devemos fazer isso. Então, brigar para que a gente consiga aí nossos manguitos. Não conseguir, então deixar tabelas de correção, por exemplo, essa de Maxwell, onde alguém pode ir lá e medir a circunferência braquial e aí calcular qual que é a medida real dessa pressão. Senão a gente se baseia a nossa conduta toda numa coisa falsa, né? Tá bom? Rapidamente também, falando da posição, esse é uma publicação do Colégio Americano 2019, que chama atenção sobre a técnica, né? E aí, muito claramente, eles falam para que a gente evite, né? Olha lá, as pacientes não deveriam ser posicionadas aí, reclinadas ou de lados, a tal do DLE, DLD, né? Não deve ser medida a pressão assim, tá bom? A não ser numa situação onde ela está numa emergência, você deixou em DLE para baixar, porque a gente deixa em DLE para baixar a pressão, né? Só que eu não vou lá e meço em DLE, porque aí essa pressão é falsa. Mas nessa urgência aí, deixa em DLE, não tem problema. Mede em DLE, mas saiba que isso é falso. Agora, num cenário de PS, que ela chega com 15,10, 16,11, você deixa ela em DLE 10 minutos e mede e dá 14,9, essa não, né? Não, isso não é real. Senta ela e mede de novo. E aí, não faça isso, não libere ela com 14,9 em DLE para ela levantar e ir embora com 16,11. Cuidado com isso, tá bom? Não mede pressão em DLE. Bom, prevenção, não vou me alongar, vocês já sabem muito sobre isso, acho que aqui a gente tem esse padrão vocês já não tem dúvida em relação a isso, todo mundo já faz. Às vezes o pessoal peca um pouco na definição e nas pacientes que devem usar. Aqui a gente vê um pouco de passar, às vezes, batido, né? Então, lembrar que a gente defende, assim como aqui é igualzinho, Colégio Americano, o NICE Guideline, a Sociedade Internacional, todos defendem uma coisinha ou outra, tipo obesidade, os caras botam como moderado, a gente aparece como alto risco, assim como a Inglaterra, enfim, pouquinhas alterações, mas essa é a definição atual de prevenção. Você acha fator de risco e dê a prevenção. Esse é o conceito atual. Isso é uma outra discussão que a gente pode um dia falar sobre screening e outras coisas, mas é um outro tema. Por enquanto, a gente está nos fatores clínicos, tá? Então, saber classificar quem é alto, quem é moderado, e aí, combinando 2 moderados ou um alto, entrar com prevenção, tá bom? Bom, aqui propriamente dito, entrando agora um pouquinho na nossa aula, né, que é a questão aí dos fatores antiangiogênicos, da onde surge isso, e um pouco aí da fisiopatologia, que é dali que a coisa é explicada, tá bom? Doutor, Manda. Claro. Só uma dúvida que a gente estava conversando, é sobre a questão do diagnóstico pré-eclâmptico. A gente tem, na verdade, da hipertensão arterial gestacional. Duas pressões com intervalo maior de 4 horas, mas existe alguma restrição de tempo entre essas pressões? Por exemplo, mais de 2 semanas não considera?
Por exemplo, a paciente faz um 14,9 aqui, e daqui 3 semanas ela faz um 15,10. Não. Respeitando mais que 4 horas. Tipo, independente se for 2, 3 semanas depois, ele entra em diagnóstico de perdição gestacional. Entra. O que você não pode, às vezes, é antecipar antes de 4 horas. Você fez 2 na sequência, aí é discutível. Mas passou 4 horas, dias, perfeito. Teve em 2 momentos. Tipo, não, até 2 semanas. Teve em 2 momentos, vale. Tá bom? Bom, em relação à fisiopatologia, relembrando aqui, acho que todo mundo já, algum momento já viu essa historinha da invasão trofoblástica e tal, mas precisamos voltar um pouquinho para ela, tá? Numa gestação normal, como a gente está vendo aqui, a gente está vendo uma placenta invadindo aqui território miometrial, né? Então, a gente vê o citotrofoblasto extraviloso, que é uma célula come, ela sai ali da placenta, ela é liberada e ela vai invadindo e comendo tudo aquela região decidual e invadindo o miométrio. Até onde? Até alcançar as artérias espiraladas. É isso que ele quer. Alcançando a artéria espiralada, o citotrofoblasto extraviloso, ele modifica a arquitetura do vaso. Tá vendo aqui, ó? Olha um vaso de pré-eclâmpsia, olha um vaso modificado, né? Então, ela entra ali no endotélio, ela modifica toda essa arquitetura e torna essas artérias capazes de fornecer mais oxigênio para cada momento ali que a gravidez exige, principalmente ali no início, tá bom? Então, essa mudança, ela é essencial para que a gravidez ocorra adequadamente. Na pré-eclâmpsia, isso não ocorre. O porquê que não ocorre? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Estamos esperando alguém explicar isso porque vai ganhar prêmio Nobel, né? Ninguém sabe por quê. Mas que acontece é fato. Não em todos os pacientes, mas acontece na maioria delas uma invasão inadequada, tá bom? Aqui uma artéria espiralada, só para vocês terem uma noção como que ela é, né? Originalmente, uma camada muscular bem importante. Depois que o citotrofoblasto aqui em azul invade, ele modifica tudo, a artéria ela abre, ela fica bem aí diferente morfologicamente. É isso que a gente quer ter numa gravidez normal. Bom, se ela não abre, se ela não faz essa modificação, a gente vai começar a ter, no final da história, na ponta do iceberg, o que a gente já conhece, né? Pressão alta, lesão renal, proteinúria, ou disfunção hepática, ou convulsão, enfim. Aqui a pontinha do iceberg. Porém, antes de acontecer essa ponta do iceberg, hoje em dia a gente já conhece o tal do estágio 2, que a gente não tinha ideia antes. Antes era a explicação assim, ó, não invade a placenta, dá pré-eclâmpsia. No meio do caminho ninguém sabe o que está acontecendo. Agora a gente sabe, né? Existe a liberação de fatores antiangiogênicos que eles combatem ou eles competem com os fatores angiogênicos. Angiogênicos produzem vasos, é tudo que uma gestação normal precisa, produção de vaso o tempo inteiro, é isso que precisa. Então, fatores como PLGF, fator de crescimento placentário, é muito bem-vindo numa gravidez saudável. Já o soluble FLT, soluble endoglin, né, esses dois aqui, principalmente o soluble FLT, são receptores solúveis, que eu vou explicar mais para frente de onde eles existem, que quando em grande quantidade, esse fator de crescimento placentário que deveria agir no vaso, depois eu vou explicar para vocês como que ele age, ele é roubado por esse fator solúvel que está circulando no sangue e ele não consegue agir. Ou seja, a minha modificação vascular que deveria ocorrer, não ocorre, tá bom? Vamos ver mais para frente, ficar mais clássico, vai ficar mais claro. Mas, de novo, né, invasão trofoblástica inadequada, o motivo, doença das múltiplas teorias, né? Estresse oxidativo, condições genéticas, imunológicas, ninguém sabe o que é. Fato é de que isso é liberado e depois a gente tem aí um desastre acontecendo na paciente, né? De novo aqui, o grupo do professor Caro Manchi mostrando pra gente essa questão dos fatores antiangiogênicos, de novo, né? Uma anormalidade ainda da invasão placentária, causando uma má perfusão. Alguns bebês vão evoluir com restrição de crescimento, pequeno paidade gestacional, outros vão evoluir para os sinais clínicos aí da pré-eclâmpsia, disfunção de órgãos-alvo, e a gente tem no meio do caminho, hoje em dia bem conhecido, né, a detecção desde 2004, a detecção aí desses fatores que, quando presentes, favorecem aí o aparecimento da doença, né. Todas as pré-eclâmpsias, se você dosar o soluble FLT, está alto, isso é fato, tá bom? Vamos ver mais para frente. De novo aqui, ó, só para vocês entenderem agora do ponto de vista endotelial. Percebam aqui numa gravidez normal que a gente tem, tá vendo esse receptor aqui de membrana, chama FLT1, né? Esse cara é normal, ele precisa estar lá, porque ele se liga aos fatores angiogênicos, aqui está exemplificado um VEGF, que é um fator de crescimento endotelial, mas poderia ser um PLGF, é a mesma função, tá bom? Ele se liga no receptor, isso numa gravidez normal, e faz a ação que ele precisa fazer, relaxamento do vaso, tudo que é necessário para a gravidez transcorrer bem. Na gravidez, na pré-eclâmpsia, o que eu tenho? Eu continuo tendo esses receptores chamados FLT1, mas eu tenho agora o soluble FLT1, quer dizer, é o mesmo cara solúvel. Ele não está na membrana, ele está no sangue. Produzido por quem? Pela placenta. Não é para ele estar lá, mas ele está.
Agora ele está no sangue, ele rouba esses outros caras, que é o PLGF, VGF, e impede a ação desses caras, né? Ou seja, esse cara é o vilão da história, Soluble Fleet, né? Tem outros como Soluble Endoglin, mas o Soluble Fleet, o 1, tem vários também, 2, 3, mas o Soluble Fleet 1 é o relacionado aí à pré-eclâmpsia, tá bom? Aqui de novo uma figura mostrando aí na pré-eclâmpsia, dá para entender que os receptores de membrana ficam completamente ali vazios e os solúveis acabam roubando aí. Se ele acaba roubando, então se eu dosar um Soluble Fleet numa pré-eclâmpsia, ele vai estar alto. E o PLGF que eu doso também, ele está baixo, por quê? Porque ele está ligado. Ele está ligado no Soluble Fleet, então ele não é detectável. Então ele abaixa e o Soluble Fleet aumenta. Essa balança que hoje em dia é importante a gente entender, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. De novo, aqui a mesma coisa, uma publicação da Nature, mas explicando a mesma coisa, né? Nós temos nossos fleets que se ligam aos PLGFs, VGFs, enfim. E na pré-eclâmpsia nós temos aí o Soluble Fleet. Esse cara aí que fica aí no meio da circulação roubando o que não deveria e impede a ação no vaso, a ação que eu gostaria de ter no meu endotélio, tá bom? Na gestação normal não tem. Tem, mas em pequena quantidade. Eu vou mostrar depois o trabalho inicial do professor Carumanchi. Aumentada. Produção completamente inadequada. Esse foi a grande descoberta foi essa produção aumentada, né? Depois, a história por trás disso é muito interessante, né, Luiz? Só para exemplificar, né? O professor Carumanchi, que é um indiano que mora lá nos Estados Unidos, eu fiquei com ele 1 ano lá durante o doutorado. É o cara que fez as primeiras publicações, né? Tem patente nisso, etc. Como que ele chegou nisso, né? A história é a seguinte. Observando pacientes com câncer, pacientes oncológicas, né? Oncologia tem também uma produção de vaso muito grande, né? Aliás, é isso que é visível na oncologia, quer dizer, aquela neovasculogênese, enfim, aquela exuberância de vasos sanguíneos sem controle ali do crescimento neoplásico, né? Vendo essas pacientes, o tratamento das pacientes oncológicas de muitos cânceres se baseia... Não sei se sou eu que estou fazendo barulho, deve ser, né? É. O tratamento dessas pacientes de oncologia, que estão lá com vasculogênese importante, você quer parar esse tumor de crescer, o que você faz? Você dá medicamentos antiangiogênicos. É isso. Então, esse Soluble Fleet existe em tratamento de câncer, por exemplo, né? Então, você dá substâncias que fazem parar a vasculogênese. E essas pacientes, quando você dá esse Soluble Fleet na oncologia, isso o professor Carumanchi observando, junto com outros pesquisadores, as pacientes oncológicas começam a fazer hipertensão e proteinúria, efeito colateral do tratamento do câncer dela, né? Isso é pré-eclâmpsia, em outras palavras. E aí ele foi ver se também esse cara existia na paciente gestante. E aí, para surpresa de todos, ele revelou para o mundo que tem. Tá lá, olha lá, é o mesmo cara, tá lá. É isso, né? Proteinúria e hipertensão. Então, daí que vem essa história e o início aí, 2004, que a gente começou a entender um pouco melhor esse Soluble Fleet. Então, baseado nesse mundo de coisas que eu falei, o que é importante para a gente hoje é que, em algum momento, nas pacientes com pré-eclâmpsia, antes dela fazer o quadro clínico que a gente conhece, em algum momento, se a gente conseguisse pegar o Soluble Fleet e ver que ele subiu em determinado momento mais do que o PLGF em determinado valor ali e tal, putz, isso seria perfeito, eu pegar um valor que eu consiga ver que a coisa está assim, eu consigo prever, então, pô, então esse cara vai fazer pré-eclâmpsia. Pois é isso mesmo que a gente está falando hoje em dia, é isso que a gente está tendo, né? Não conseguimos ainda prever, mas conseguimos já excluir, o que já é muito bom, né? Vamos chegar lá agora em relação ao que a gente tem hoje em dia, tá bom? São produzidos pela placenta, né? São produzidos pela placenta. Os dois. Eles estão lá, eles aumentam na gravidez e essa relação aí é o que vai... Só que na pré-eclâmpsia um aumenta muito mais do que o outro, né? Mas os receptores também estão sensibilizados ou os receptores Os receptores a princípio não... os receptores a princípio não mudam, eles só simplesmente perdem o seu efeito porque eles não estão sendo ocupados. Se ele não é ocupado, não gera ação, não sinaliza. Então, eles não estão sofrendo essa influência que deveria, sabe? Essa é a questão. Esse é o professor Carumanchi, essa é a publicação de 2004, lá no New England, onde ele traz esse conhecimento desses tais fatores antiangiogênicos e o risco de pré-eclâmpsia, né? Essa é na minha despedida lá. Eu pedi, sempre que alguém vai lá pós-graduando e vai embora, depois eles pedem onde vocês querem jantar e tal. Eu pedi para levar no Fogo de Chão, que é uma churrascaria lá em Boston, que é nossa aqui, né? Mas tem a filial lá. Essa lá no Fogo de Chão. Pagou caipirinha para todo mundo, saiu trançando as pernas o indiano de lá. Mas foi muito bom esse dia, muito bacana. Vamos lá. E ele pagou, lógico, tudo, né? O mais importante é isso, né? Pô, custa quase $100 uma fogo de chão lá nos Estados Unidos, tá louco, é caríssimo carne lá. Vamos lá, ó. Então aqui, essa é a publicação do Carumanchi, né? Então veja, deixa eu só mudar aqui meu apresentador.
Percebam aqui, ó, como tem o soluble fluid em pacientes controles, né, que não vão ter pré-eclâmpsia, aqui a dosagem, ó, concentração aí média do soluble fluid durante a gravidez, tá vendo? De acordo com a idade estacional, o soluble fluid existe lá, Luiz, olha lá. E no terceiro trimestre ele até aumenta um pouquinho. Isso é fisiológico, tá bom? Olha aqui em cima em preto as pacientes com pré-eclâmpsia, tá bom? Isso é o problema. Olha agora o PLGF. Também existe em maior quantidade, sempre na gravidez, porém, nas pacientes com pré-eclâmpsia, eles estão lá embaixo. Essa foi a descoberta, o New England aí que eles publicaram sobre isso, e modificou aí os estudos hoje em pré-eclâmpsia. Em 2016, um outro grande estudo chamado Prognosis, né, conduzido agora por um grupo da Alemanha, mas com outros pesquisadores também, principalmente o professor Stephen Verlohen, ele mostrou pra gente que, já em busca agora de uma utilização prática, clínica disso daí, ele tentou fazer essa coisa de ver, então, aumenta, reduz o outro, mas que hora que eu consigo pegar um valor aqui e tentar usar isso para minha prática clínica? Então, o Prognosis tentou explicar isso pra gente e conseguiu, de certa forma, não do jeito que eles queriam, que era fazer um exame para ver quem vai ter. Isso é o que todo mundo quer. Quero fazer um exame e vou saber se minha paciente tem pré-eclâmpsia. Não conseguiu. E é justamente esse uso que nós temos que evitar hoje em dia. Não é fazer para ver se você vai ter pré-eclâmpsia. Infelizmente, a gente não consegue isso ainda. Mas a gente consegue fazer, excluir por 1 semana e até 4 semanas. Isso é muito interessante. Aquela paciente começou a edemaciar, não sei o quê, os exames de pré-eclâmpsia estão negativos. E será que vai ter pré-eclâmpsia ou não? Será que é o interno ou não? Por aí afora, o pessoal já é melhor fazer o parto logo, já tá 14,9, melhor tirar esse bebê com 30 semanas mesmo, pelo amor de Deus. É os que fazem por aí, né? E aí você faz um exame que te garante 1 semana e até 4 semanas com um pouquinho menos de certeza, mas uma certeza ainda acima de 90%, é muito bom, porque você consegue manejar essa paciente sem internar, intervir, nada, né? Sem ficar fazendo exames desnecessários e aí por diante. Bom, prognoses feitos em vários países do mundo, o que eles mostraram? Olha lá, para confirmar a pré-eclâmpsia. Então, eles tentaram. Esse era o objetivo principal. Quero fazer um exame que eu faça lá e me dê quem que vai ter pré-eclâmpsia, né? Infelizmente, não conseguiu grandes resultados. Olha lá, o valor preditivo positivo é de 36%, né? Então, eles, infelizmente, não conseguiram mostrar para a gente quem vai ter. Pelo menos não com esse valor que eles acharam, né? 38 foi o valor ali que eles deixaram de quando você tem mudanças, né? Geralmente para excluir a pré-eclâmpsia, e eles tentaram, nesse valor mesmo de limite, para cima, se pudesse afirmar se vai ter ou não pré-eclâmpsia. Infelizmente, esse valor não nos permite falar isso. Então, valores acima de 38 não permitem que eu afirme nada. Mas, e aqui sim que mora aí a grande riqueza desse estudo, né? Descartar pré-eclâmpsia no momento e até 1 semana. Aqui sim eles conseguiram um êxito enorme, que é dar para a gente um valor preditivo negativo, no caso, de 99,3, né? Isso é quase uma certeza, né? Então, estou com uma paciente ali. Importante também falar que esse exame não substitui os exames habituais, tá bom? Não é para isso, não é para isso. Não adianta eu fazer exames, dar uma proteinúria positiva, tem pré-eclâmpsia, e o exame dá negativa, eu falo que não é. Isso não é assim que se faz. Eu tenho a pesquisa, eu tenho a paciente com suspeita clínica, eu faço os exames habituais, lógico, que ele não substitui os habituais. Eu faço os exames que estão nos guidelines de pré-eclâmpsia. Os exames me dão negativo. Eu tenho certeza que ela está com pré-eclâmpsia, essa mulher está demasiada, ganhou peso, pressão subiu um pouquinho aqui, puta vida, isso é pré-eclâmpsia. Você dosa, você faz os exames habituais, nada, negativo. Aí esse exame vem para ajudar a gente, porque aí você faz ele, aí ele confirma a negatividade e te dá um valor preditivo negativo e até em 1 semana. Então essa paciente já não é internada, já não precisa ficar fazendo exame, já não precisa, nada. Deixa ela quieta aí, porque eu tenho quase certeza que ela não vai fazer pré-eclâmpsia. Essa é a ideia desse exame. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro isso pra gente, tá bom? Aqui em relação às próximas 4 semanas, quando você nega naquela primeira semana, e nas próximas 4, será que eu consigo? Esse é o resultado desse outro estudo, que foi um braço do Prognosis, 2018, onde ele traz pra gente que afastar pré-eclâmpsia em 1 semana, isso a gente já sabia, 99,3%, né, de valor preditivo negativo. Quer dizer, se não está aqui positivo, está negativo abaixo de 38, não tem pré-eclâmpsia, não vai ter na próxima semana. Se eu jogar isso para 2 semanas, 97, continua sendo alto, mas cai um pouquinho. Para 3 semanas, 95 e até 4 semanas, 94. Ou seja, se eu tenho uma paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, eu faço exames, deram negativos para pré-eclâmpsia. Eu faço isso aqui, deu menos de 38, esse teste, eu tenho aí até 4 semanas, 94,3% de chance dela não desenvolver. Isso é muito bom, principalmente falando em internação desnecessária, tirar bebê prematuro sem precisar. É aí que mora a grande importância desse exame, tá bom? Vamos lá. Então, hoje em dia, como é que a gente tem esse exame, o uso dele aí na nossa prática clínica, né? Então, abaixo de 38, numa paciente que você já descartou pré-eclâmpsia pelos exames habituais,
ele te dá uma segurança aí de uma semana aí com quase 100% de certeza. Se está acima de 38, é o que a gente falou, não dá para ter certeza de nada. Então, exclui no momento, mas possibilidade. Esse alto aqui eu discordo um pouquinho, porque não é alta, né? 36% de valor preditivo positivo não é alta, na minha opinião, mas é o que o professor Verloren traz para a gente de conclusão. E acima de valores de 85, né, a gente tem altamente sugestivo. Também não dá o diagnóstico, mas é uma paciente que você vai ficar mais alerta. Você tem uma paciente como essa que eu falei, exame de pré-eclâmpsia negativo. O teste deu 85, poxa vida, essa paciente tem um alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Se eu ia marcar consulta em uma semana, eu marco em 3 dias. Faço exames de novo de pré-eclâmpsia. Quer dizer, é grande chance dela desenvolver. Essa é a ideia que a gente tem. Esses outros valores abaixo, de 110, só para citar aqui, o 85 são para pacientes até acima de 34 semanas. O 110 abaixo, tá bom? Fala, quem quer falar? A gente tem uma estimativa de quantos pacientes que, com exames laboratoriais normais, o nosso controle normal, vão desenvolver a pré-eclâmpsia? A gente não consegue falar, sem esse exame não consegue falar. Se eu faço isso hoje para as pacientes que chegam com suspeita clínica, faço exames, então tá tudo normal, não sei te dizer qual que vai desenvolver. Não. E aí a gente faz coisas caríssimas, como? Porque ela vai ser uma hipertensão gestacional, por exemplo, né? Tá no seu pré-natal, fez 14,9, 2 vezes, você considerou hipertensão gestacional. Pedi exames de pré-eclâmpsia negativos. Tá com 30 semanas. E aí, será que vai desenvolver pré-eclâmpsia ou não? Não existe exames preditórios. Tirando esse daqui, não existe. Então o que eu faço no pré-natal? Eu fico maluco, eu fico pedindo exame toda semana para ela. Porque eu sei que 20 a 30% delas, teoricamente, vão desenvolver pré-eclâmpsia, mas eu não sei quais são. Então, não tem um exame que me dê essa certeza. Então, eu fico que nem maluco pedindo exame. É isso que a gente faz. Ou a cada 2, 3 dias, ou a cada semana, a gente fica maluco. Com esses exames, a ideia é que você pare de gastar dinheiro, porque ele te entrega uma certeza maior. E você pediria o exame, no caso, se você tiver realmente alguma coisa acontecendo diferente, aí você pede os exames de novo. Essa é a ideia, tá bom? O senhor falou que o 38 e 85 para maior que 34 semanas. Isso, e aqui o fica... de baixo menor que 34? Na verdade, abaixo de 34 semanas é 85, acho que eu falei invertido. Acima de 34 é o maior, né? Então, acima de 34 é o valor maior, 110. Aqui o mesmo trabalho deles, trazendo pra gente, o Verloren já usa isso há muito tempo lá na Alemanha, né? A Inglaterra, Oxford, começou a usar recentemente, tem um estudo publicado chamado Inspire. Quem encabeçou esse estudo foi o chefe lá de Oxford, né, o Manu Vatish, com a Sofia. A Sofia veio aqui na Cachoeirinha 2 anos atrás, Enoque, por aí, né? Mais ou menos isso. É uma portuguesa, que também é chefe desse grupo lá de pré-eclâmpsia em Oxford. Ela veio aqui na Cachoeirinha dar uma palestra pra gente em 2016, que é quando a gente teve o Congresso Internacional de Pré-Eclâmpsia. E eles começaram a usar desde então na rotina deles. Então já é a rotina no serviço deles lá, tá? Mas pra gente chegou agora e daqui a pouco vai virar rotina. E daqui a pouco vai vir pro SUS isso aqui daqui a algum tempo, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, tá? E aí, assim, acho que esse recado que o Henrique está dando é muito interessante, né? Isso não substitui tudo que o Henrique falou antes. Acho que a tua aula introdutória foi excepcional, Henrique. Porque aquilo ali não mudou. Mas, volta e meia, a gente vai ter casos duvidosos. Isso. A gente vai precisar ter essa resposta. Será que eu estou frente a uma pré-eclâmpsia? Tem o paciente fez um pico hipertensivo, 4 horas depois estava normal. Passou por outro motivo, um pico. Poxa, acho que é uma hipertensão gestacional. Edemaciou, ganhou peso. Mas eu não tenho os critérios de pré-eclâmpsia. Para essas pacientes, esse exame acho que ele excelente. vai trazer um E benefício. até para pacientes para diagnóstico diferencial, hoje mesmo na casa da gestante tem uma paciente lá. 33 semanas, ela vem com 14,9, depois faz outro... Não, 14,8, acho que a diastólica nem subiu. E em 2 momentos teve um 14 lá. Pronto, hipertensão gestacional. Fez uma proteinúria em fita, uma cruz. Pré-eclâmpsia. Proteinúria de 24 horas que pediram, negativo. Exames todos negativos. Pressão tá sem remédio porque começou a ficar hipotensa lá. Puta, isso é pré-eclâmpsia ou não é? Ai, meu Deus do céu. Se você faz um exame desse, ele te ajuda nesse caso. Porque nós vamos interromper ela com 37. Deveria? Puta vida, não sei. Com um exame desse, eu talvez não interromperia ela. Eu teria segurança de levar ela para frente, né? Eu estou desconfiando que aquilo não é pré-eclâmpsia. Não é. Ou se, assim, por definição é, mas não está aparecendo. Outra situação, Né? às vezes a gente está acompanhando uma gestante, fez um pico, é um feto com crescimento ali no estágio 0. Puxa, será que é restrição do crescimento e aí a gente está, é pré-eclâmpsia? Não é. Exatamente. Ele continua crescendo, percentil 7, não cai, percentil não muda Doppler. Exato. Ou pacientes com hipertensão crônica, que também fazem a restrição de crescimento, e a hora que ela faz a restrição, alguém fica na dúvida, será que é pré-eclâmpsia? Então, puta vida, não é às vezes, não. É uma restrição pura, né? Então, muda muito a conduta às vezes para diagnóstico diferencial, tá bom? E aqui ele traz essa nova publicação, os valores acima de 85, né, até 34 ou 110, que é provável,
E aí ele traz para a gente um adendo a mais, que são os valores muito altos. Ele botou esses valores baseado no estudo deles lá na Alemanha e trouxe que acima desses valores, realmente, eles internam, aí a conduta deles, eles internam as pacientes, mesmo sem diagnóstico, eles internam elas, e eles falam no texto que essas pacientes em 2, 3 dias a coisa afunda, abre uma HELP de repente, eles falam isso, né? Então, para a gente saber, a gente não tem essa experiência ainda, mas os caras têm já um bom uso deles há alguns anos. Esse é o Verloren, tá bom? Stephen Verloren. E esse aqui é o professor Hedman, muito famoso em pré-eclâmpsia, tem muitas teorias aí do professor Christopher Hedman. Ele sempre foi o chefe de Oxford, acho que agora ele é honorário lá, enfim, ele já está aposentado, enfim. E o pessoal agora da Sofia lá, do Manu Vatich, que coordena o Oxford. E esse cara aqui é o Verloren, é o cara que mais usa isso no mundo, talvez. Ele foi o que publicou prognoses e usa bastante isso na prática clínica. E esse é o slide que ele trouxe no último encontro nosso ali no Rio de Janeiro sobre pré-eclâmpsia, e esse é o uso que ele faz lá na universidade dele, lá na Alemanha, olha lá. Pacientes com valores abaixo de 38, ele exclui pré-eclâmpsia, com aqueles valores que eu passei para vocês. De 38 a 85, ele chama isso de alto risco, bota lá um valor preditivo de 36, o que para mim não é muito alto risco, mas ele chama atenção aí para um valor um pouco maior para casos mais leves, e ele segue ali uma semana sem internar. As acima de 85, para eles, uma vigilância ali mais de perto, em alguns casos, principalmente aqueles de valores maiores, eles internam e acompanham a internada, e eles falam que a coisa afunda na sua cara, com tudo normal, de repente afunda. São casos, é o que a gente queria para nossa vida, é isso, né? É ver a paciente que chegar com edema agudo e ontem estava tudo bem, agora ela está com edema agudo. Como é que pode isso? Estava tudo bem ontem. É isso, é esses valores que às vezes a gente conseguiria pegar essa paciente, né? Vamos ver se a gente consegue na prática clínica provar. Outro assunto interessante em relação a isso, aí para a gente não interessa tanto, mas para os gestores sim, que quando você utiliza isso, tem estudos aí dos Estados Unidos, da própria Alemanha e do Reino Unido, né? O quanto você economiza se você começa a fazer esse teste, que é caro, mas se você faz bem aplicado, você deixa de internar, interromper o TEINEL, etc. Então, acaba gerando mais lucro para o sistema de saúde você usar um exame caro desse, porque na prática você economiza muito dinheiro na incerteza de não saber se é, não é, e ficar tirando os bebês sem precisar, tá bom? Então isso é interessante aí para saúde pública. Esse é um trabalho já encabeçado pelo Leandro, do nosso grupo, né? Feito junto com a Unifesp, aqui também na Cachoeirinha, que a gente mostrou no mesmo sentido que essa relação aí com pacientes nossos agora aqui da Cachoeirinha, que essa relação quando presente e quando aumentada em níveis aumentados, a gente tem tempo de parto mais curto, uma relação direta. Valor da relação solo-fluid para EGF aumentando, parto acontecendo de uma forma mais rápida, tá? Esse não é do doutorado, esse é mais recente, né? Acho que é de 2010, se não me engano. Eu não sei se tem algum braço do pós-doc, mas esse foi desenvolvido aqui na caixa. Ó, foi 2013 a publicação, já foi depois do pós-doc do Leandro. Tudo bem? Você, quanto maior a relação, você interrompe mais rápido a gravidez. Quer dizer que a coisa agrava, em algum momento agravou, né? Esse já é um braço do doutorado que eu fiz também, sob supervisão do Leandro, junto com o Caro Mancha, inclusive, que foi um dos orientadores, onde a gente mostrou que em pacientes com pré-eclâmpsia, primeiro, isso aqui a gente só concluiu, porque isso aqui já não é mais dúvida, né? Que o soluble fluid está muito aumentado na pré-eclâmpsia, a gente só verificou de novo isso, mas a gente trabalhou muito com microRNA. Eu falei hoje na Casa da Gestante sobre isso, né? Quando a gente falou de metformina, efeitos possíveis epigenéticos, modificação intrauterina e no futuro, etc., a gente falou do microRNA. MicroRNA enfim, é um RNA pequeno que pode, depois de toda a informação genética, DNA, RNA, e aí ribossoma, aquela coisa toda que a gente conhece, ele vem depois de tudo e fala, não faz nada disso, faz diferente. Ele muda, esse é o efeito epigenético. E na pré-eclâmpsia, esse cara, microRNA 210, ele está aumentado. O que quer dizer isso na prática clínica? Que além do soluble fluid, que já é bem conhecido, talvez exista algum componente genético que faz com que essas pacientes produzam a placenta, ou induzem a placenta a produzir mais o tal do soluble fluid. Por que a placenta produz soluble fluid? Por que umas produz mais, outros menos? Não se sabe essas coisas. Então, essa foi uma teoria que a gente levantou sobre o possível efeito genético nesse aspecto, tá bom? Também vai nesse sentido. E mais interessante que tudo isso é começar a caminhar para uma coisa mágica, né? Que é tratar clinicamente a paciente sem ter que fazer parto. Que a gente só conhece o parto como tratamento atual, não é isso? E se existisse um remédio, alguma coisa? Fantástico, né? E aí o grupo do professor Caro Mancha, junto com o professor Ravi Tadahani, que é um dos chefes lá também em Boston, de um grande hospital, o que eles fizeram? Eles fizeram uma mágica acontecer. Eles pegaram uma substância que chama dextransulfate celulose. O que é isso? É uma substância que se liga ao tal do soluble fluid. Se liga e não solta mais.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram algumas pacientes com pré-eclâmpsia severa, grave e precoce, fizeram elas passarem numa extracorpórea e tinha uma coluna com essa substância. Então, o sangue delas inteiro passou por essa máquina. Em algum momento, eles se ligaram nessa substância e voltou para elas sem soluble fluid. E eles provaram que as pacientes que fizeram esse tratamento, comparado com as outras, avançam 2, 3, 4 semanas a mais. Na primeira semana some proteinúria, some hipertensão, some tudo. Ela fica boa, porém daqui a algumas semanas aparece. Mas caminharam 2, 3 semanas com a paciente que era para resolver naquele momento. Olha que coisa interessante. Fantástico, né? Isso. Fizeram depois. Isso foi em 2011. Não tem. É uma coisa assim muito experimental. Se você fosse, antes de ver isso aqui, se alguém me perguntasse, eu ia falar que isso é proibido fazer. Como é que vai estudar em humano isso? Pois é, pode fazer, olha lá que legal, lá nos Estados Unidos. Fizeram. Mas é estranho, não é? É estranho, não é? Pois fizeram. E ele fez de novo, olha lá, ele fez em 2016 o mesmo grupo, né? E por que é estranho, mas ao mesmo tempo não tem outro jeito? Porque a pré-eclâmpsia, pessoal, ela é uma doença humana. Você não consegue fazer pré-eclâmpsia em animal. Nenhum animal tem pré-eclâmpsia. Não existe isso em animais. Não tem isso em animais, tá? O animal que mais chega perto, mas não é pré-eclâmpsia, são os macacos. Então você consegue fazer eles liberarem proteína, você lesa o rim deles, você consegue induzir hipertensão, mas você não consegue falar que isso é pré-eclâmpsia, que seria uma coisa espontânea da placenta. Isso não acontece. Então não existe em modelo animal. Então tem que ser em humano, não tem jeito. Então os caras conseguiram estudar em humanos. De novo aqui, e provar a mesma coisa. Então, lógico, isso está muito longe de falar que isso já está na prática, mas não deixa de ser uma luzinha ali para a gente começar a pensar num tratamento clínico. Puta vida, se isso aqui se confirma, daqui a pouco a indústria faz uma cápsula com isso aqui, toma e você imagina um negócio desse. Fantástico, né? Então estamos caminhando, quem sabe daqui a algumas décadas a gente consiga avançar nesse sentido, tá bom? Bom, caminhando já para o final e só para falar agora realmente da prática clínica, nada mudou, como o Enoque falou, o paciente vem com a suspeita clínica, os exames são os mesmos, mesmo agora liberando isso no meu consultório, eu posso pedir? Não, eu vou pedir os mesmos exames. E depois, para alguns casos específicos, eu vou me direcionar aí pelo outro exame para excluir, né, se eu precisar. Então, fico atento ali no meu inchaço, no meu edema, ganho de peso, altura inadequada uterina, enfim, exames específicos que nós já falamos quais são. E aqui só um fluxograma, parece confuso, mas não é, olha lá. Estou lá com a minha paciente com hipertensão gestacional, pensando em pré-eclâmpsia, no PS ou em qualquer outro cenário. Se ela me chega com 160 ou 110, ninguém tem dúvida, sulfato, hidralazina ou nifedipina, não pode ser retarde nesse caso, né? Sulfato ela, medico, internação. Então, estou falando de uma crise hipertensiva assintomática mesmo, né? Se, por outro lado, ela vem 14 ou 9, né? Não está nem com crise hipertensiva, mas sintomática, a conduta é a mesma, é sulfato, exames para pré-eclâmpsia, aquela coisa toda, interno ela. Aqui, se eu chegar com a paciente com sintomas negativos, 14 e 9, eu vou me perguntar se isso é pré-eclâmpsia. Não importa onde eu estiver. Está hipertensa, mais de 20 semanas, ou com algum outro sintoma que me chamou a atenção, sinal. É pré-eclâmpsia ou não é? Ela está assintomática no sentido de iminência de eclâmpsia e tal, mas ela está queixando ali de aumento de edema, etc. Eu vou fazer exames específicos, né? Que hoje em dia já são bem conhecidos. Proteinúria, TGO, plaqueta, creatinina e um exame aí para avaliar também o bebê, a função placentária e esse crescimento, né? Se eu fechar aqui pré-eclâmpsia por qualquer um desses elementos, eu vou internar minha paciente, obviamente, para acompanhar e depois, num segundo momento, se vier alterado proteinúria, TGO, eu avanço a investigação para HELP síndrome. Se vier normal, aí não tem HELP síndrome, não há necessidade de pedir mais exames, tá bom? Esse aqui é o que a gente já faz na nossa prática clínica. Se os exames estão negativos, suspeitei 14,9. Exames negativos, ela vem com diagnóstico de hipertensão gestacional. Essa não interna, a maioria das vezes não precisa, né? E aí a gente dá alta, orienta, etc. Faz tudo o que a gente costuma fazer na prática clínica. Para aproveitar o slide, eu coloquei aqui do ladinho, isso é importante para quem atende pronto-socorro, principalmente, né? O paciente vem com sinais sugestivos. Doutor, edema, não, sinal, por exemplo, mal-estar, estou com sintoma de epigastralgia, estou vendo luzes brilhantes, cintilantes, cotoma, enfim, ela vem com sintomatologia. Quanto está a pressão? 12,8, doutor. Ou você mede de preferência, né? 12,8 mesmo. Só que todos esses sintomas exuberantes, às vezes vem com vômitos junto, às vezes vem com icterícia meio estranha, tal, ou tá ictérica, ou com prurido, enfim. O que você faz? Você tem que pensar em HELP síndrome, né? Com pressão baixa, 12,8 eu tô falando, tá bom? Pensa em HELP síndrome. Lembre-se que a HELP síndrome, apesar de ser entendida como uma complicação da pré-eclâmpsia por alguns autores, ela existe em 30% das vezes sem proteinúria e sem hipertensão. Então fique atentos à sintomatologia. E aí, se for o caso, sulfata a paciente, se você tiver alguma suspeita mais forte, e lembrar que ela pode convulsionar mesmo com pressão normal e mesmo com exames aí negativos.
Bom, avançando nesse exame, esse grupo de pacientes aqui, ó, que eu tô lá, 14,9, sintoma negativo, pensei em pré-eclâmpsia, pedi exame, vieram negativos os exames, essa paciente talvez seja uma paciente para eu avançar um pouquinho hoje em dia e tentar dar um pouco mais de recurso para o meu planejamento terapêutico para essa paciente, para entender aqui como é que eu vou fazer a coisa, né? Veio com a suspeita de PA, pedi exames habituais, negativos, vou liberar para o pré-natal, vou liberar para vir na rotina, mas dá para fazer alguma coisa a mais. E aí aqui que entraria essa questão dos exames para eu me fortalecer em relação à minha convicção se não é mesmo pré-eclâmpsia, se vai ou não fazer, se eu preciso acompanhar mais de perto, se eu deixo essa paciente com retorno mais precoce. Essa é a ideia desse exame, tá bom? De forma alguma substituir os que a gente já conhece, tá? Então aqui uma ideia de como a gente faria isso, tá? Pré-eclâmpsia, exame menor que 38, relação solo-bofrite PLGF, né? Que é o exame feito pela Roche, pela Perkin-Elmers, né? Tem várias empresas já fazendo. Deu negativo, você avalia a paciente, retorno em uma semana, que o exame me garante isso com certeza. No retorno de uma semana, ela está com a suspeita ainda, demaciando, sintoma? Não, não tem mais nada. Segue na rotina essa paciente. Se por acaso ela volta e continua com algum sintoma, aí a gente avança para exames de novo de pré-eclâmpsia, né? Então, a princípio o exame me deu uma certeza quase ali que não vai ter pré-eclâmpsia, mas no meio da semana ela voltou com demaciou mais, pressão, sintoma estranho. Peça os exames de pré-eclâmpsia de novo, tá bom? Essa é a ideia. E os outros aqui um pouco mais aumentados, a gente tem que talvez individualizar um pouco mais e avaliar. Esses guidelines não existem. A gente está trabalhando agora com um grupo, com o Cavalli de Ribeirão, com o pessoal lá da Unicamp, que é a Maria Laura, enfim, com o professor Perassoli de Botucatu. A gente montou um grupo, a pedido da Rocha, a gente está criando um fluxograma para o Brasil. Então isso vai sair daqui a pouquinho. Não temos ainda o que fazer. Essa é uma sugestão, mas é por esse caminho que a coisa vai andar, tá bom? É uma ideia de pedir esses exames após a exclusão dos exames habituais, tá? Provavelmente é aí que a gente vai caminhar. Aqui o protocolo do NICE Guideline, né? Só para vocês entenderem como eles já usam isso há um tempo lá, né? Isso foi publicado em 2016 para a Inglaterra toda, né? E eles falam lá do Elexis, que é um dos exames, né? De afastar a pré-eclâmpsia, ajuda a afastar a pré-eclâmpsia junto com os exames padrões aí, com os exames habituais que a gente já costuma pedir, tá bom? E para pacientes entre 20 a 34 semanas, e aí eles falam sobre a possibilidade de ajudar a afastar. Quando o exame ele é afastado, ele não deve ser, quando ele, vamos dizer assim, se você tiver um exame acima de 38, que seria eles chamam de rule-in, né, que é você incluir ela com pré-eclâmpsia, isso não deve ser usado para diagnóstico, não deve falar que ela tem pré-eclâmpsia baseada nesse valor, que é o que eu tinha falado para vocês. Ele serve para exclusão, não para confirmação, tá bom? Confirmação ainda são exames habituais. Esse é o último slide, só para reforçar em relação ao teste, né? Então, a razão solo-bofrite PLGF é um aliado no diagnóstico de pré-eclâmpsia, principalmente para afastar a pré-eclâmpsia, tá? 2, o teste deve ser realizado apenas em pacientes com suspeita clínica. Isso é muito importante, porque a hora que liberou o exame, vai ter gente pedindo o paciente sem nada, sem sintomas, sem nada. Deixa eu fazer o exame aqui para ver se você vai ter pré-eclâmpsia. Tenho certeza que vão fazer assim. Esse uso não é adequado. Não é para isso o exame, tá bom? Ele não dá essa certeza ou essa chance, não é para isso. Tem que ter alguma coisa que te motive a pedir, tá bom? 3, o teste não deve ser realizado na primeira metade da gestação, por motivos óbvios, né? Estamos atrás de pré-eclâmpsia aqui. Nos casos suspeitos de pré-eclâmpsia, a razão deve ser solicitada, porém, não em substituição aos exames de diagnóstico de pré-eclâmpsia. Não substitui, tá? 5, né? O teste não deve ser realizado após o diagnóstico da pré-eclâmpsia estar fechada. Também, se eu fechei pré-eclâmpsia, eu não vou fazer um exame que serve para me predizer se vai ter ou não. Não, já tem. Aí o exame não serve para isso, a não ser que você tenha uma dúvida diagnóstica. Eu tenho pré-eclâmpsia pelos critérios, mas eu estou na dúvida se isso aqui é uma pré-eclâmpsia. Isso aqui pode ser uma esteatose hepática aguda, que fez uma plaquetopenia, uma síndrome hepatorrenal, alguma outra coisa isso aqui, mas tem critério de pré-eclâmpsia, mas não sei se é. Ele vai te ajudar a fazer esse diferencial às vezes, tá bom? Não deve ser realizado de rotina, obviamente, paciente sem suspeita clínica para rastreio, não é para isso que ele serve. Resultados menor que 38 afastam pré-eclâmpsia, a gente já falou, e até 4 semanas. Acima de 38 não confirma pré-eclâmpsia, mas serve para auxiliar na estratégia assistencial. O teste 9, né? O teste não deve ser solicitado toda semana em casos que não apresentem novamente a suspeita clínica. O que é isso? Tem uma paciente lá com edema, subiu um pouco a pressão, fiz os exames de pré-eclâmpsia negativos, fiz o teste. O teste deu menos 38. Tranquilo, legal. Aí ela vem semana que vem, tá tudo bem, ela não edemaciou, não aumentou a pressão, não aconteceu mais nada, tá tudo bem. Vou ficar retestando aqui para ver se... Não é assim que funciona. Tem que te motivar, você tem que ter uma suspeita clínica novamente. Aí você pede exames habituais e depois esse, tá bom? É assim que funciona.
não deve ser solicitado, então. 10, em caso de crise hipertensiva ou sintomatologia como iminência, a internação é imperativa, independente do resultado. Pegar uma crise hipertensiva e fazer o exame para ver se está abaixo de 38, para ver se interna. Não, você já está internando, esquece isso, né? Não é para isso o exame também. E não deve ser utilizado para decisão de momento de parto, isso é importante também, tá bom? Ele ajuda ali a você entender, acompanhar os casos mais altos, ficar mais de perto, mas não, deu um valor aqui, vou interromper hoje. Não é assim também que ele funciona, tá bom? Não te dita momento de parto. Acho que esse é o último slide. Interessante, né? Vamos lá. Só antes de finalizar. Olhando esses critérios que você coloca, esses princípios fundamentais,